Sabe aquele momento em que você acha que está vivendo um dia comum, mas de repente tudo muda num piscar de olhos? Foi exatamente assim comigo. Numa manhã tranquila, recebi um presente aparentemente inocente. Uma torta de cereja linda, acompanhada de um bilhete carinhoso da minha nora. Mas o que eu não sabia era que por trás daquele gesto doce se escondia um plano frio e calculista. Um plano que quase me tirou a vida. E se não fosse pelo meu cachorro Max, teimoso, guloso e, como descobri, meu maior protetor, talvez eu não estivesse aqui para contar essa história. Hoje, vou te mostrar como um simples ato de instinto animal revelou uma teia de mentiras, manipulação e perigo que se infiltrou na minha própria família. Prepare-se, porque o que você vai ouvir pode mudar para sempre a forma como você confia nas pessoas ao seu redor. Era uma manhã aparentemente comum, dessas em que a gente acorda sem imaginar que algo vai mudar tudo. O sol entrava pela janela da cozinha e o cheiro do café começava a tomar conta do ar. Foi quando a campainha tocou, e ao abrir a porta, encontrei uma caixa branca, amarrada com uma fita impecável. Dentro, a torta de cereja mais bonita que já tinha visto, e um bilhete carinhoso da minha nora, dizendo que havia feito só para mim. Olhei para aquele presente e confesso que senti um calor no coração. Pensei, talvez ela realmente queira se aproximar. Afinal, era um gesto delicado, acompanhado de palavras que mexiam com memórias afetivas. Sem desconfiar de nada, coloquei a torta no balcão da cozinha e comecei a preparar o café, imaginando que aquela tarde seria especial. Enquanto colocava a água para ferver, Max, meu Golden Retriever de espírito aventureiro e fome insaciável, apareceu abanando o rabo. Bastou um momento de distração e ele, num salto digno de atleta olímpico, alcançou a torta. Antes que eu pudesse reagir, já havia devorado um pedaço generoso, espalhando farelos pela bancada. No início, não dei tanta importância. Brinquei com ele, dizendo que agora teria que se contentar com ração pelo resto do dia. Cortei a parte onde ele havia mordido, pensando que ainda conseguiria aproveitar o restante. Mas, minutos depois, percebi que algo estava muito errado. Max começou a ofegar de forma estranha, com os olhos arregalados e o corpo tremendo. O pânico tomou conta de mim. Em segundos, ele estava no chão, babando e com dificuldade para respirar. Meu coração disparou. Nunca me movi tão rápido na vida. Sem pensar duas vezes, peguei todos os 30 quilos dele no colo e corri para o carro. Dirigi em alta velocidade até o veterinário mais próximo, rezando para chegar a tempo. No caminho, a sensação era de que cada minuto contava, como se eu estivesse correndo contra um relógio invisível. Ao chegar, a doutora Rodrigues correu com ele para os fundos da clínica. "O que ele comeu?" perguntou. E quando mencionei a torta de cereja, vi seu rosto mudar. Naquele instante, uma angústia me apertou o peito. Algo estava muito errado com aquele presente. 2 horas depois, o diagnóstico confirmou meu pior medo: envenenamento. Não restava dúvida. A torta havia sido preparada para causar dano. E se Max não tivesse sido tão guloso, provavelmente eu teria sido a vítima. Meu cachorro, sem saber, havia salvado a minha vida. Ainda atordoada, segurei a guia de Max e senti uma mistura de gratidão e indignação. Gratidão porque ele estava vivo. Indignação porque alguém havia tentado me tirar do caminho de forma covarde. O que eu não sabia naquele momento era que essa tentativa de assassinato era apenas a ponta de um iceberg de mentiras e manipulação que estava prestes a vir à tona. 8 meses antes daquele dia fatídico, eu ainda acreditava que a vida estava entrando nos eixos. Foi quando meu filho, Tyler, apareceu com um sorriso raro no rosto e me apresentou Nora. Ela era bonita, elegante e, segundo ele, a mulher que finalmente iria assentar a vida dele. Eu, como mãe, quis acreditar. Mas, já no primeiro encontro, algo me incomodou. Max, meu cachorro, aquele que amava todo mundo, do carteiro ao entregador de pizza, rosnou para ela. E não foi um rosnado tímido, foi um alerta claro, daqueles que fazem a gente prestar atenção. Eu ri, tentando disfarçar o incômodo, mas no fundo senti um arrepio. Cães têm um instinto afiado, e o de Max nunca tinha falhado antes.
Durante o jantar, Nora falava com charme, mas desviava de perguntas simples. Quando perguntei sobre sua família, respondeu que havia perdido os pais cedo e sido criada por um tio. Ao questionar sobre o trabalho, disse que atuava em marketing, mas não entrou em detalhes. Era como conversar com alguém que sabe responder sem realmente dizer nada. Em um momento, ela viu uma foto minha com David, meu falecido marido, e pediu para ouvir a história por trás da imagem. Contei que nos conhecemos num curso de confeitaria e que a primeira receita que fizemos juntos foi justamente uma torta de cereja, que se tornaria nossa sobremesa especial. Ela sorriu, como se aquilo tivesse tocado algo nela. Na época, interpretei aquele sorriso como empatia. Hoje, vejo que talvez fosse cálculo. Nora parecia guardar cada detalhe da nossa conversa como quem coleta peças para montar um quebra-cabeça. E eu, sem perceber, estava entregando todas as peças de bandeja. Tyler estava encantado. Falava dela como se fosse a resposta para todos os problemas e estava disposto a defendê-la de qualquer comentário meu. Era claro que ele via Nora com os olhos do coração e, como eu aprenderia mais tarde, o amor cego pode ser um perigo. Com o tempo, percebi que ela evitava encontros mais íntimos com a família. Sempre havia um compromisso, um motivo para não participar de almoços maiores ou reuniões com amigos próximos. Essa distância disfarçada de agenda cheia era mais um detalhe que, na época, preferi ignorar para não criar atritos. Havia algo de ensaiado na forma como ela se comportava. Cada gesto, cada frase parecia pensado para causar uma boa impressão, mas sem deixar rastros do que havia por trás. Eu dizia a mim mesma que era apenas questão de tempo até conhecê-la melhor. O que eu não sabia era que, enquanto eu tentava encontrar pontos de afinidade, Nora já estava posicionando as peças de um jogo muito maior. Um jogo em que eu, Tyler e até Max seríamos usados como peças descartáveis. E a primeira jogada dela ainda estava por vir. As coisas entre Tyler e Nora avançaram mais rápido do que eu podia acompanhar. Em poucos meses, ele já falava em casamento. Eu, como mãe, tentei sugerir que esperassem mais, mas a empolgação dele parecia inabalável. E Nora, com aquele sorriso controlado, apenas dizia que, quando é para ser, não há por que adiar. O dia do casamento chegou como uma produção de revista. Decoração impecável, vestidos de cair o queixo e um clima que, à primeira vista, parecia de conto de fadas. Mas ao observar mais de perto, havia algo que não se encaixava, como se a cena fosse perfeita demais para ser real. Uma das primeiras coisas que me chamou a atenção foi a ausência de qualquer parente de Nora. Nenhum pai, mãe, irmão ou mesmo o tal tio que, segundo ela, a havia criado. Quando perguntei discretamente, ela respondeu que ele não pôde viajar por questões de saúde. Estranho, mas deixei passar. No lugar da família, Nora estava cercada de amigos incrivelmente bem vestidos, todos parecendo modelos saídos de um catálogo. E apesar do clima festivo, notei que se tratavam entre si de forma quase mecânica, como atores interpretando um papel. Foi então que conheci o homem que ela apresentou como Tio Thomas. Um senhor distinto, com postura de empresário, que cumpriu o papel de conduzi-la até o altar. Conversamos brevemente e algo no rosto dele me soou familiar, mas não consegui lembrar de onde. Durante a cerimônia, todos seguiam o roteiro à risca. Sorrisos, aplausos, comentários ensaiados. Até o brinde parecia coreografado. Eu tentava me convencer de que estava sendo apenas paranoica, mas era difícil ignorar aquela sensação de que tudo ali era encenação. A cereja do bolo, ou melhor, da torta, foi quando serviram a sobremesa em homenagem ao meu falecido marido. Torta de cereja. Nora fez questão de anunciar que aquele gesto era para honrar nossa história, e todos aplaudiram. Por fora, sorri. Por dentro, senti um peso estranho. Enquanto via meu filho radiante ao lado dela, percebi que estava presa a um dilema: interferir e arriscar perder Tyler, ou ficar em silêncio e observar. Escolhi o silêncio, mas prometi a mim mesma que ficaria atenta a cada detalhe. Mal sabia eu que aquele tio que me parecia familiar não era parente algum,
e que todos aqueles sorrisos e brindes escondiam um enredo muito mais sombrio. Um enredo que começaria a se desfazer meses depois, com uma simples torta entregue à minha porta. 2 meses após o casamento, a vida parecia, ao menos na superfície, tranquila. Nora me tratava com cordialidade, Tyler parecia feliz, e até Max estava mais acostumado com a nova presença. Eu começava a pensar que talvez tivesse sido injusta em minhas primeiras impressões. Numa manhã de terça-feira, a campainha tocou. Ao abrir a porta, encontrei um entregador segurando uma caixa branca amarrada com fita vermelha. Dentro, uma torta de cereja perfeita, com a crosta dourada e pequenos recortes em forma de coração. Junto dela, havia um bilhete escrito à mão. Lembrei de você e do David. Espero que traga doces lembranças. Com carinho, Nora. O gesto parecia tão atencioso que me fez sorrir. Até pensei em preparar um café especial e ligar para Tyler para virem comer juntos. Coloquei a torta sobre a bancada e comecei a organizar a mesa. Foi então que Max, sempre curioso e movido pelo faro, aproveitou um descuido meu e deu um salto até a torta. Em segundos, um pedaço já estava faltando e ele lambia o focinho satisfeito. No início, ri da travessura. Cortei a parte onde ele havia mordido, pensando que ainda poderia aproveitar o resto. Mas minutos depois, percebi que algo estava errado. Max começou a tremer, babar e respirar de forma ofegante, caindo no chão como se tivesse perdido as forças. Meu coração disparou. Peguei-o nos braços e corri para o carro, dirigindo o mais rápido que pude até a clínica veterinária. No caminho, falava com ele como se minhas palavras pudessem mantê-lo consciente. A doutora Rodrigues nos recebeu e, ao ouvir sobre a torta de cereja, seu semblante mudou. Ela levou Max imediatamente para os cuidados de emergência, pedindo exames de sangue com urgência. Eu fiquei na sala de espera, com um nó no estômago. 2 horas depois, o diagnóstico chegou. Envenenamento. Max estava em estado crítico, mas havia chances de se recuperar. Foi nesse momento que a ficha caiu. Aquela torta não era um simples gesto de carinho. Ela havia sido feita para mim. Enquanto olhava para meu cachorro lutando para sobreviver, um misto de gratidão e raiva tomou conta de mim. Gratidão por ele ter me salvado. Raiva por perceber que alguém próximo queria me ver fora do caminho. E no fundo, eu já desconfiava de quem podia ser. Enquanto Max permanecia internado, minha cabeça girava em 1000 direções. Quem teria interesse em me machucar? A lista de suspeitos não era grande. E por mais que eu quisesse negar, o nome de Nora surgia com força. No dia seguinte, ao ligar a televisão na sala de espera da clínica, um comercial de loja de móveis chamou minha atenção. Lá estava ele, tio Thomas, o homem que havia conduzido Nora ao altar. Mas, no anúncio, ele não era tio de ninguém. Era um ator promovendo sofás. Aquilo foi como encaixar a primeira peça de um quebra-cabeça perigoso. Se o tio era ator, quem mais no casamento poderia ter sido contratado? A sensação de que todo aquele evento tinha sido encenado voltou com força. Voltei para casa e comecei a pesquisar. Encontrei o nome do ator, seu portfólio e, com algumas ligações, confirmei. Ele havia sido contratado para participar do casamento de Nora, fingindo ser parente. E ele nem sabia o nome verdadeiro dela. Diante dessa revelação, percebi que precisava de ajuda profissional. Contratei um detetive particular, Marcus Webb, conhecido por desvendar golpes complexos. Entreguei a ele todas as informações que tinha e pedi que investigasse Nora a fundo. Em poucos dias, Marcus me trouxe provas que me deixaram sem fôlego. O nome verdadeiro dela era Nicole Patterson, uma golpista com histórico de casamentos fraudulentos, identidades falsas e pelo menos 2 maridos que haviam morrido em circunstâncias suspeitas. Ele me mostrou certidões de casamento e óbito, registros bancários com movimentações suspeitas e até reportagens antigas sobre mortes misteriosas. Tudo apontava para um padrão. Nicole seduzia homens com dinheiro, se casava e pouco tempo depois herdava tudo. A cereja do bolo, e não no sentido doce, foi descobrir que ela já tinha sido investigada por tentativa de homicídio, mas havia escapado por falta de provas. Era uma profissional no que fazia.
Com as evidências em mãos, percebi que não se tratava apenas de proteger a mim mesma. Tyler estava vivendo com uma mulher capaz de destruir vidas sem remorso, e a próxima vítima poderia ser ele. Chamei Tyler para conversar assim que tive as provas nas mãos. Minha intenção era protegê-lo, mas eu sabia que ele não reagiria bem. Afinal, ninguém quer ouvir que a pessoa que ama é uma golpista com histórico de envenenamento e mortes suspeitas. Quando ele chegou, já veio com a defesa armada. Disse que eu estava obcecada, que estava inventando histórias para destruir seu casamento. Respirei fundo e, sem dizer uma palavra, entreguei-lhe a pasta com todos os documentos que Marcos havia reunido. Vi a expressão dele mudar a cada página. Primeiro, confusão. Depois, incredulidade. Em seguida, raiva. E, por fim, aquele olhar vazio de quem percebe que o chão acabou de desaparecer sob os pés. Isso não pode ser real, ele murmurou, encarando uma foto de Nora, ou melhor, Nicole, em outro casamento, beijando um homem que certamente não era ele. Tentei ser firme. É real, Tyler. E se não fosse por Max, eu estaria morta agora. Mesmo assim, ele quis ouvir o lado dela. Disse que precisava confrontá-la, dar-lhe uma chance de se explicar. Eu pedi que não contasse sobre a investigação, mas ele estava determinado. O amor cego ainda o prendia, e eu sabia que isso podia ser perigoso. 2 horas depois, recebi sua ligação. A voz dele estava trêmula. Ele contou que Nora havia admitido o uso de identidades falsas, o casamento encenado e até que a torta tinha sido preparada para me deixar doente. Só o suficiente para me afastar por uns dias. Ouvir aquilo de Tyler partiu meu coração. Era a confirmação de tudo que eu temia. Mas ele também disse que havia terminado o relacionamento e que precisava de tempo para processar tudo. Eu queria acreditar que, com isso, a ameaça havia acabado. Mas algo em mim sabia que uma mulher como Nicole não aceitaria a derrota tão facilmente. Pessoas assim, quando encurraladas, tendem a reagir de forma imprevisível. E eu estava certa. O que aconteceu nas horas seguintes mostraria que a situação estava longe de terminar e que o perigo estava prestes a bater novamente à minha porta. No início da noite, a campainha tocou. Eu imaginei que fosse Tyler, vindo conversar depois de um dia tão pesado. Mas ao abrir a porta, encontrei Nora, ou melhor, Nicole, de pé, com uma expressão que eu nunca tinha visto antes. O rosto frio, os olhos duros e uma arma na mão. "Precisamos conversar, Margaret", disse ela, com uma voz gelada que não tinha nada do tom doce que costumava usar. Meu coração disparou, mas mantive o rosto o mais calmo possível. Perguntei onde estava Tyler. "Ele está indisposto", respondeu com um meio sorriso. "No porão da nossa casa. Vivo por enquanto, mas isso depende muito de como essa conversa vai terminar." Foi aí que senti a gravidade da situação. Instintivamente, movi a mão em direção ao chaveiro, onde ficava o botão de pânico que Tyler havia instalado meses antes. Já havia treinado para acioná-lo de forma discreta, e foi o que fiz, sem que ela percebesse. Nicole começou a andar pela minha sala, falando como se fosse a vítima. Disse que nós duas poderíamos ter nos dado bem, que eu havia estragado tudo ao me meter onde não fui chamada, e que, se não fosse por Max, meu acidente teria sido rápido e indolor. Ouvindo aquilo, senti uma mistura de repulsa e frieza. Eu precisava ganhar tempo até que a polícia chegasse. Fiz perguntas para mantê-la falando, sobre o plano, sobre o casamento, sobre as identidades falsas. Ela respondeu sem pudor, revelando que pretendia eliminar Tyler também, herdando tudo e desaparecendo para começar uma nova vida. O detalhe macabro. Ela falava disso como quem comenta o enredo de um filme. Lá fora, comecei a ouvir sirenes ao longe. Nicole também ouviu. O brilho de confiança em seus olhos deu lugar a um traço de nervosismo. "O que você fez?" perguntou, já recuando em direção à porta. Antes que pudesse reagir, ela saiu correndo, deixando cair a bolsa. Dentro, a polícia encontraria seu documento verdadeiro, um celular descartável e o endereço exato onde Tyler estava preso. Minutos depois, ele foi resgatado, vivo, mas abalado.
e a caçada por Nicole estava oficialmente aberta. Assim que Tyler foi retirado do porão, ainda desorientado pela droga que ela havia colocado em seu café, pude finalmente abraçá-lo. Ele estava pálido, trêmulo, mas vivo, e isso já era mais do que eu temia encontrar. A raiva que senti naquele momento não era só por mim, mas pelo risco que ele tinha corrido sem imaginar. A polícia começou a vasculhar tudo que estava na bolsa que Nicole deixou para trás. Ali estavam múltiplos documentos falsos, o celular usado para se comunicar com cúmplices e pesquisas sobre venenos e métodos de envenenamento. Era uma mina de provas, mas também a confirmação de que ela já vinha planejando tudo há muito tempo. Enquanto isso, equipes foram deslocadas para diferentes pontos, tentando interceptá-la. Nicole, porém, não era uma amadora. Ela abandonou o carro em um posto de caminhoneiros a 2 estados de distância e apareceu nas câmeras de segurança entrando em outro veículo, dirigido por um comparsa. Esse comparsa também tinha ficha criminal e histórico de golpes. A polícia conseguiu rastrear contatos dele e descobriu que ambos já haviam trabalhado juntos em fraudes de alto valor, sempre fugindo logo antes de serem presos. A caçada ganhou força, foram emitidos alertas interestaduais e a história começou a aparecer nos noticiários como o caso da torta envenenada, atraindo a atenção de todo o país. Nicole passou a ser tratada como suspeita de tentativa de homicídio, sequestro e fraude. Marcos, o detetive particular, continuava me informando dos avanços. Ele me disse que, apesar de ela ser inteligente, agora estava cometendo erros típicos de quem age no desespero. Usar contatos antigos, movimentar dinheiro de forma rastreável e reaparecer em lugares onde já tinha histórico. Foram dias de tensão. A cada telefonema que tocava, eu me perguntava se seria a notícia que esperávamos ou se ela havia conseguido escapar de vez. Tyler ficou hospedado comigo, e até Max parecia entender que precisávamos ficar em alerta. 2 semanas depois, finalmente recebemos a ligação. Nicole havia sido presa em um cassino em Nevada, tentando entrar num jogo de pôquer de alto risco, usando fichas falsas. Ela foi reconhecida por um funcionário que viu sua foto nos noticiários e chamou a polícia. Saber que ela estava sob custódia trouxe alívio, mas também uma estranha sensação de que o perigo ainda não tinha desaparecido por completo. Afinal, pessoas como Nicole carregam mais do que um histórico de crimes, carregam a habilidade de manipular qualquer situação a seu favor. E isso, como eu aprenderia no julgamento, seria usado até o último momento. O julgamento de Nicole Patterson começou quase 1 ano depois da prisão. Nesse período, a promotoria reuniu um arsenal de provas: documentos falsos, gravações, depoimentos e até registros bancários que mostravam o padrão de golpes que ela aplicava há mais de uma década. O tribunal estava lotado no primeiro dia. Jornalistas, curiosos e até vítimas anteriores ocupavam os bancos, todos interessados em ver a mulher que ficou conhecida como a noiva golpista, e para nós, a autora da tentativa de assassinato com a torta de cereja. A promotoria apresentou uma linha do tempo meticulosa: 6 casamentos, 4 mortes suspeitas, dezenas de identidades falsas e um rastro de dinheiro que ia parar sempre na mesma conta, disfarçada com nomes diferentes. Um dos momentos mais impactantes foi ouvir o depoimento de familiares de vítimas anteriores. Histórias de envenenamentos, acidentes e heranças repentinamente transferidas pintavam o retrato de uma mulher sem qualquer empatia, capaz de transformar afeto em arma. A defesa tentou reverter a narrativa, alegando que Nicole era uma vítima das circunstâncias. Uma órfã que, por necessidade, aprendeu a sobreviver enganando. Mas essa imagem se despedaçou quando a gravação do meu botão de pânico foi reproduzida para o júri. Ouvir sua voz fria dizendo que Tyler estava indisposto e que eu teria o ataque cardíaco que estávamos adiando fez a sala inteira ficar em silêncio. Não havia como justificar aquela frieza calculada. O júri deliberou por menos de 4 horas antes de voltar com o veredito: culpada por tentativa de homicídio, sequestro, fraude, falsidade ideológica e conspiração criminosa. A sentença foi dura: 30 anos à prisão, sem possibilidade de liberdade condicional antes de 25. Ao ouvir, Nicole me lançou um olhar carregado de ódio,
como se quisesse gravar em mim a promessa silenciosa de que aquilo não estava acabado. Mas para mim, aquele momento foi o ponto final. Pela primeira vez em muitos meses, senti que podia respirar sem medo. Tyler segurou minha mão e percebi que, apesar de todo o sofrimento, estávamos mais unidos do que nunca. Meses depois do julgamento, a vida começou a recuperar um ritmo mais tranquilo. Tyler, ainda processando tudo, começou a fazer terapia e a reconstruir a confiança em si mesmo. E, para minha alegria, Max voltou a correr pelo quintal como se nada tivesse acontecido. Aos poucos, nossa casa deixou de ser um lugar de tensão para voltar a ser um lar. Aprendi a valorizar cada momento de paz, porque entendi que segurança e tranquilidade são tesouros que a gente só percebe quando quase os perde. Tyler conheceu Sarah, uma professora gentil e verdadeira, que não tinha nada de identidades falsas ou segundas intenções. E claro, a primeira aprovação que ela precisou foi a de Max, que dessa vez abanou o rabo com entusiasmo. A história da torta de cereja ganhou as manchetes, mas eu recusei convites para entrevistas. Não queria transformar a dor da nossa família em entretenimento. Preferi doar parte do dinheiro que recebemos de indenizações para instituições que ajudam vítimas de crimes. Marcos, o detetive particular, acabou virando amigo da família. Hoje, ele sempre diz que esse caso é um lembrete de como os instintos, quando bem ouvidos, podem salvar vidas, e que às vezes eles se manifestam na forma de um latido desconfiado. Aprendi que confiar é importante, mas blindar-se contra sinais de perigo é essencial. Cães e pessoas têm instintos, e ignorá-los por educação ou medo de parecer rude pode custar caro. Também percebi que amor verdadeiro não se impõe, não manipula e não exige que você ignore verdades desconfortáveis. Se alguém quer que você feche os olhos para algo, provavelmente é porque não quer que você veja a realidade. Hoje, olho para Max e vejo mais do que um cachorro. Vejo o amigo que me salvou, o guardião da nossa casa e o símbolo de que a lealdade ainda existe. E vem, muitas vezes, de onde menos esperamos. E se posso deixar um conselho a quem ouve essa história, é este. Confie no que você sente, observe quem está ao seu lado e nunca subestime o poder de um instinto afiado. Ele pode ser a diferença entre um final feliz e uma tragédia. E agora eu te pergunto, quantas vezes você já ignorou um sinal de alerta porque achou que estava exagerando? Quantas vezes a sua intuição gritou, mas você silenciou por medo de magoar alguém ou parecer paranoico? A verdade é que muitas vezes essa voz interna, ou, no meu caso, até o latido de um cachorro, é o que separa a gente de um perigo real. Não espere que a vida te prove da forma mais dolorosa que você deveria ter confiado nos seus instintos. Proteja-se. Proteja quem você ama e não tenha medo de se afastar de quem não merece o seu espaço. Se essa história te fez refletir, eu te convido a se inscrever no canal e ativar o sininho. Aqui, você vai encontrar histórias reais e inspiradoras que podem abrir seus olhos para o que realmente importa. E, se puder, compartilhe essa história com alguém. Porque talvez seja exatamente o alerta que essa pessoa precisa ouvir hoje.